Olá, você que está aí. Hoje vamos trazer um apanhado completo sobre a nova lei de licitações e contratos administrativos. Meu nome é Gustavo Sidney. Eu estou aqui para te ajudar a sair dessa vida de concurseiro e virar concursado. A nova lei de licitações ela é importantíssima para qualquer concurso, haja vista a sua importância para a administração pública, porque para a administração pública gastar dinheiro precisa necessariamente, em regra, licitar. A gente vai ver que tem alguns casos de dispensa e de inexigibilidade, mas é a exceção à regra. Dito isso, a 14133 ela é de 2021, entrou em vigor, 2021, teve um período de transição ali de 2 anos, né? Ela dita todo o rito que deve ser exercido pela administração pública. É um procedimento administrativo, né? Ou seja, é um conjunto de atos administrativos por meio da licitação. O ente público, no exercício da função administrativa, abre a todos os interessados a possibilidade de formularem propostas, desde que se sujeitem ao instrumento convocatório, que é o edital da licitação. Dito isso, será selecionada a proposta mais conveniente para a celebração do contrato, né? O procedimento administrativo é para selecionar, né, a proposta mais vantajosa. É preciso aferir aí os requisitos mínimos de qualificação dos licitantes, devendo observar isonomia, impessoalidade, a indisponibilidade do interesse público. A licitação não significa só o menor preço, né? Ela significa o menor dispêndio para a administração, a melhor proposta, a proposta mais vantajosa e não somente preço. Na Constituição, ressalvados alguns casos especificados, né? As obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento mantidas as condições efetivas da proposta nos termos da lei, ou seja, entrando um pouco no direito constitucional, quando uma norma de eficácia, uma lei, né, que tem uma eficácia limitada ali, ou seja, contida ali por uma lei posterior, ela tem uma norma de eficácia contida. Estabelece obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas das propostas nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Ou seja, a obrigatoriedade é de licitar, com algumas ressalvas. Dito isso, vamos fazer um breve panorama geral da lei para a gente contextualizar. A lei indica aí 5 modalidades. 5 modalidades de licitação, que é o pregão, concorrência, concurso, leilão, diálogo competitivo, em substituição da lei 866, que era em vigor antes da 14133, que tinha o convite e a tomada de preço, né? A lei ainda cita 13 princípios, dentre eles aqueles constitucionais: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, nosso famoso LIMP. Ou seja,
A discursiva do TRT 24, banca FGV, pedia para citar 5 princípios da lei de licitações. Bastava você lembrar dos princípios constitucionais, né? Legalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Mas a gente vai ver que não é só esse, tem mais vários. E também elenca os critérios para cada tipo de licitação. A gente vai ver que a concorrência é a mais utilizada e que tem mais critérios. Menor preço, técnica, mais técnica e preço, maior lance, maior retorno econômico. Visão geral, né? Você precisa saber. Ela foi publicada em 1 de 4 de 2021. Ela só entrou em vigor a partir de 1 de 4 de 2023, um ano após. E 1 de 1 de 2024 ela se tornou obrigatória e a 866 foi totalmente revogada. Ela conta com 194 artigos, dispostos em 5 livros. Disposições gerais, licitações e contratos, controle e normas especiais. O objetivo é modernizar, simplificar e unificar a contratação pública. Isso aqui já foi objeto de cobrança também. Os objetivos da nova lei de licitações: modernizar, simplificar, unificar a contratação pública brasileira, ou seja, dar melhor eficiência, né? A quem que, só um apanhado aqui, a quem que se aplica, né, a nova lei de licitações? A todos os entes se aplica. Todos os entes da federação, União, Estados, DF, municípios. Ou seja, aonde tiver verba pública é obrigado a licitar, tá bom? Então vamos lá. Sem mais enrolações, as principais mudanças em relação a 866, né? Unificação é uma única lei para todos os entes públicos. Antes era 3 leis dispersas. Natureza do objeto determina a modalidade, antes era o valor. Apareceu o diálogo competitivo, que a gente vai detalhar mais a fundo nele, porque por ser uma modalidade nova, tem uma preferência das bancas cobrarem, né? Convite e tomada de preço foram extintos. Agora, inversão de fase, habilitação após o julgamento. E antigamente era habilitação vinha antes do julgamento. Isso, o que acontecia? Se tinha 15 empresas lá para participar, tinha que habilitar todo mundo antes, todo mundo tinha que entregar aquela montoeira de documento, e isso atrasava aí a celeridade do processo. Então hoje só faz habilitação das propostas que ganharam a licitação, né? Primeiro você faz do ganhador, se o ganhador der algum BO lá, ele não puder assumir, depois faz a licitação do segundo e assim sucessivamente, dos classificados. Então, para trazer mais celeridade ao processo, isso é questão de prova também, tá? Inversão de fase, cai muito. Digitalização do pregão eletrônico como padrão, questão de prova também, isso aqui. Geralmente, vou dar uma dica aqui, geralmente a maioria das questões, quando se trata de lei, de qualquer lei, sempre está ali nos primeiros 3 artigos da lei. Essa no caput dos 3 primeiros, é onde concentra a maior quantidade de questão. Não sei se é porque o examinador tem preguiça de ler o resto, ou se é porque traz também
na maioria das vezes os objetivos, os princípios, está sempre no começo da lei. Então, se você não tem tempo para ler nada de lei seca, lê os primeiros. É uma dica valiosa, isso aí te salva muito. Sustentabilidade, desenvolvimento nacional sustentável como princípio, isso aqui também cai muito em prova, tá? A sustentabilidade, o desenvolvimento nacional sustentável como princípio. Vamos fazer agora um esquemão aqui das modalidades, tá? Como eu escolho a modalidade? Primeira pergunta, preciso fazer uma licitação? Sim. Se a resposta for sim, modalidade pregão é o padrão de mais ou menos 90% das licitações. E o critério, menor preço. Se a resposta é não, mas eu vou vender bens, quer dizer, bens ou serviços comuns, 90% das licitações é de pregão. Se a resposta, se não é bens ou serviços comuns, então o que eu vou fazer? Eu vou vender bens? Se sim, vou usar o leilão, critério maior lance. Se eu não vou vender bens é alienação de bens, tá? Trabalho técnico artístico? Se sim, vou utilizar o concurso para projetos, pesquisas, notório. A maioria dos critério melhor técnico, quando você precisa de um critério técnico, onde não dá para você definir bem o que você precisa, por exemplo, não tem como você mensurar a técnica de alguém, o talento de alguém. Então você faz um concurso para saber quem conseguiu desenvolver um melhor trabalho para aquele objeto específico. Se não, é uma contratação complexa, aqui entra nossa... Não escutei toda a pergunta. Alexa. Você poderia repetir? Alexa, pausar. Se você vai fazer uma contratação complexa com inovação, você vai usar modalidade diálogo competitivo. A inovadora, ela tem 3 fases, que é a pré-seleção, o diálogo e a competição. A gente vai detalhar melhor essas fases. Se não é uma contratação complexa, eu vou para concorrência. Aplicação residual de bens, serviços especiais, obras de engenharia. Então, nesse fluxograma, a gente viu que não é tão difícil da gente escolher o tipo de licitação. Se é bens comuns, vou usar pregão, na maioria das vezes 90%. Se eu vou vender bens, vou usar leilão. Se eu vou fazer um trabalho técnico ou artístico, vou usar o concurso, melhor técnica. Se eu vou fazer uma contratação complexa, vou usar o diálogo competitivo. Que está bem estruturado, né? Como escolher uma licitação. E a concorrência residual a tudo mais que aparecer. A concorrência é a mais ampla mesmo, ela pode ser usada em infinitos, quase infinitos, né? Modalidades. Exemplos rápidos. Objeto, modalidade. Por que, né? Comprar papel A4 é um bem comum, vou usar o pregão. Eu consigo especificar, padronizar. Limpeza de prédio, é um serviço comum, pregão. Critério menor preço, projeto de arquitetura, vou fazer o quê? Concurso, porque é um trabalho técnico. Melhor qualidade de engenharia,
Vou usar concorrência, porque é um serviço especial de engenharia. Sistema TI integrado inovador. Ou seja, não sei qual que é a solução melhor. O que eu vou fazer? Um diálogo competitivo, que é a contratação complexa. Né? E se eu vou vender alguma coisa, eu vou fazer um leilão, alienação. Um adendo aqui. Quem que legisla sobre 14.133? Compete privativamente a União. É o artigo 22 da CF 88. Normas gerais de licitação e contratação em todas as modalidades para administração pública, direta, autárquica e fundacional da União, Estados, Distrito Federal e municípios, obedecido o disposto do artigo 37. E para as empresas públicas e sociedades de economia mistas, nos termos do artigo 173, que aí entra também uma lei específica para empresas, tá? Daí não rege a 14.133, tá? A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre a licitação e contratação de obras e serviços com alienações observados os princípios. Então, empresas públicas e sociedades de economia mista seguem a lei específica para eles. Então, não é a 14.133, tá bom? Vamos continuar aqui. Princípios. Legalidade. Só pode fazer o que a lei permite. Impessoalidade. Sem favoritismo, todos iguais. Moralidade, atuação ética honesta. Sustentabilidade, desenvolvimento ambiental equilibrado. Competitividade, ampla concorrência. Isonomia, igualdade de tratamento. Publicidade, transparência total. Salvo em casos de segurança pública e defesa nacional, poderá haver restrição na publicidade, tá? Obviamente que o governo licita também material bélico, material de interesse nacional tecnológico, então não faz sentido você dar publicidade a uma coisa que é de interesse de segurança nacional. Então, não é absoluto a publicidade, tá? Julgamento objetivo, critérios claros e mensuráveis, eficiência, melhor resultado, menor custo, vinculação ao edital. O edital é a lei da licitação. Isso aqui é o principal, tá? Eu diria que é o principal princípio da lei de licitações, é a vinculação ao edital, porque o edital é como se fosse as tábuas de Moisés para a licitação, porque ali tá todos os critérios a serem atendidos e inclusive a responsabilidade civil, criminal, penal é toda embasada no edital, tá? Interesse público, razoabilidade, proporcionalidade. Dica importante: violação de qualquer princípio enseja em nulidade da licitação. Se uma licitação viola um desses princípios, ela pode ser anulada por decisão judicial ou administrativa. Isso é fundamental para que toda licitação respeite, tá, o edital.
O processo licitatório deverá ser conduzido conforme as regras previamente definidas no edital. O edital torna pública a realização da licitação, estabelece as regras e a lei interna da licitação vale para a administração e licitantes. Julgamento objetivo é a administração deverá analisar a proposta de forma objetiva com base em critérios. O intuito é diminuir a subjetividade. Tá? Então vamos lá. Avançar aqui. A lei prevê 6 critérios de julgamento para escolher o vencedor. Menor preço. Vence quem oferecer o menor valor. É obrigatório no pregão. Eu acho que se filtrar as questões, pelo menos uns 30% vai ser aqui, ó, sobre pregão e menor preço. Tá? Porque antigamente tinha uma lei só específica para pregão. Uma daquelas 3 leis que tinha era só sobre pregão. E aí eu acho que ficou internalizado aí no coração dos examinadores e eles são tarados por pregão. Então tá aqui. Pregão utiliza o critério como menor preço. Maior desconto vence quem der a maior porcentagem de desconto. Quando? No registro de preço, SRP. Exemplo, tabela com desconto. Aqui cabe identificar que pode ser por grupo de itens ou por itens individuais. Tá? Quando o registro de preço lá tem muito material lá de pouco valor, agrupa tudo em um grupo só e dá o desconto em cima de tudo, tá? Melhor técnica, vence a melhor qualidade técnica. Concurso, é obrigatório o critério de melhor técnica. Exemplo, projeto de arquitetura. Aqui a administração ela não está preocupada somente com o valor, ela está preocupada com quem vai dar a melhor solução técnica. Técnica mais preço. Vence quem tiver a melhor ponderação. Quando? Serviços especializados. Exemplo. Aqui ó, é um patamar clássico aqui. 70% de técnica e 30% de preço. Ou seja, você faz a ponderação entre esses dois. Quem tem melhor técnica e melhor preço. Aí você faz 70% da técnica, 70% do preço e decide quem é melhor. Maior lance. Vence maior lance oferecido quando leilão é obrigatório. Exemplo, na venda de imóvel. Você vai vender vender alguma coisa. Quem pagar mais, leva. Maior retorno, vence. Maior economia gerada. Quando? Parcerias públicos, privadas e concessões. Exemplo, eficiência energética. Como funciona isso aqui de maior retorno? Exemplo clássico, usina solar. A administração licita lá uma usina solar e vai vencer quem instalar um sistema, obviamente pelo preço adequado ali da licitação, e gerar o melhor retorno. Por exemplo, se uma usina tem 19% de eficiência, uma outra tem 21% de eficiência, e ambas estão no mesmo preço, né? Que a eficiência leva em consideração isso, tanto preço como retorno. Então, vai vencer a usina que está com melhor retorno, né? Melhor economia. Ou seja, a administração em nenhum caso vai ter uma economia de 9 mil e no outro vai ter economia de 10 mil, vai vencer a de 10 mil. Regra de ouro, o critério deve estar expressamente previsto no edital. A administração não pode inventar critério novo. Deve escolher entre os 6 listados aqui. Tá? Consequência, se o edital não especificar, é nula.
Memorize isso. Fatos fundamentais do que a gente já viu. Foi publicada em 1 de 4 de 21, entrou em vigência em 1 de 4 de 23 e tornou-se obrigatório em 1 de 1 de 24. São 194 artigos em 5 livros. Números importantes. São 5 modalidades, são 13 princípios, são 6 critérios. A fase do diálogo são 3. E o pregão utilizado em 90% das licitações e revoga 3 leis anteriores. Por que é importante você saber esses números aqui? Que é para você não se confundir lá na hora da prova, porque muitas vezes na discursiva pede as modalidades, os princípios, critérios. Você sabendo que são 5 modalidades, são 13 princípios, 6 critérios, você já consegue matar muita coisa aí. Mudanças principais aqui, da 866 para 14133. Antes era 3 leis dispersas, tornou-se uma única lei. As modalidades. Isso aqui, ó, por incrível que pareça, até hoje tem questão de prova disso, falando quais foram as modalidades que foram revogadas da 866 em relação a 14133, que é a convite e a tomada de preço. Antes não havia, tá? O critério, não havia diálogo competitivo e a habilitação vinha antes do julgamento. Hoje, o que acontece é, primeiro julga as propostas e depois faz a habilitação, certo? Esse é o rito hoje normal. E você pode inverter também essa habilitação antes do julgamento, se isso for mais benéfico, tá? Umas dicas aqui de memorização, né? Modalidade PCCLD, critérios MMMD, tá? Isso aqui daí vai de cada um, né? Vou memorizar isso aqui. Vamos lá. Isso tudo foi um panorama, tá? Agora que a gente vai entrar mais decentemente na lei. Contexto geral, né? Aqui, ó, vamos fazer agora um brainstorm do que tem a lei, tá? O índice 1 é apresentação da lei, depois vem a revogação, período de transição, objetivo e inovação. Princípios fundamentais, tá? Modalidade de licitação, diálogo competitivo, análise detalhada, índice estruturado completo, tal. Vamos lá, começar. A gente já viu essa parte. Problema da lei antiga, vigorou por 28 anos, criadas na era pré-digital, o procedimento era lento e burocrático, múltiplas leis aqui, ó. Dificuldade de participação de pequenas empresas, falta de foco em sustentabilidade. Agora, com a entrada da 14133, foi unificação em uma única lei, procedimentos digitais modernos, maior celeridade, maior transparência, inclusão de inovação, sustentabilidade ambiental e melhor acesso para pequenas e microempresas, tá? Inclusive, tem um critério de 10% de vantagem lá, para quem é pequena empresa, microempresa. Que tem comparativo do que foi revogado, né? Principais mudanças, né? Que aqui é a questão de prova, ó. Convite tomado de preço foi retirado, foi criado o diálogo competitivo e unificação pregão agora é parte da lei principal. Como eu disse antes, o pregão antes era uma lei específica. E agora é uma lei para todos os
entes públicos, né? Ressalvados empresas públicas e sociedades de economia mista. É um pouco de período de transição, né? Durou 2 anos. Enquanto estava no período de transição, poderia utilizar ainda, né, os critérios da 866. A partir de 2023, ela se tornou, a partir de janeiro de 2024, ela se tornou obrigatória e aí ficou totalmente proibido utilizar qualquer coisa da 866. Aqui está a principal inovação, né, o diálogo competitivo, extinção das modalidades, critério de julgamento, teve ampliações para opções para escolher o melhor fornecedor, sustentabilidade, inversão de fase e digitalização. O pregão hoje eletrônico é a regra. A lei é dividida em 5 livros, né? Livro 1, livro 2, livro 3, livro 4 e livro 5. Então, se você está com dificuldade de estudar alguma coisa, você vai direto no livro, tá? Conceitos básicos, como fazer licitação, depois de vencer, como assinar e executar contrato e como fiscalizar recursos e punições, regras finais, tá? E vamos lá. Os princípios a gente já falou, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, melhor resultado, menor custo, interesse público, probidade administrativa, sustentabilidade, competitividade, isonomia, julgamento objetivo, vinculação ao edital, razoabilidade e proporcionalidade. Exemplos práticos. Prefeitura faz licitação de serviço de limpeza, mas o edital exige que a empresa tenha experiência com a prefeitura X. Qual que é o problema? Favorece empresas que já trabalham lá. Um dos princípios da licitação é de isonomia. Então, o edital não... É questão de prova isso, nota. O edital não pode prever nenhum aspecto que possa causar diferenciação, favorecimento entre os participantes, tá? Então, a solução é exigir apenas experiência em limpeza urbana, critério objetivo, ou seja, qualquer um pode ter, né? Violação de publicidade. Edital publicado apenas no mural da prefeitura e não na internet. Poucas pessoas ficam sabendo. Solução: publicar em jornal, site oficial e plataforma de licitações. Nós temos o Comprasnet, né? Que é o maior portal aí de licitações. Ali tem todas as licitações possíveis, imagináveis. Inclusive é um bom ramo, tá? Vender para o governo através de licitação. Você abre um CNPJ lá, pode ser MEI. Até MEI pode. Tem algumas limitações por ser MEI, mas até MEI pode licitar lá para o governo. O governo, você tem que entender que o governo, para comprar papel higiênico, grafite de lapiseira, durex, pano de chão, essência para banheiro, por exemplo, o que você imaginar, para sair R$1 do governo tem que licitar. Então, o que você imaginar, você pode vender para o governo. Então, eu conheço várias pessoas, inclusive, que vendem para o governo, tá? E tá lá. Todo dia, toda hora sai licitação para comprar alguma coisa. Obviamente tem lotes que são muito grandes, então tem que ser uma empresa maior para participar. Mas existem inúmeros lotes pequenos que você pode vender. Poda de grama, inclusive. Violação de julgamento objetivo. Edital diz melhor propostas, mas não define os critérios. Problema, a comissão decide conforme achar melhor, né? Então fica subjetivo aqui, daí o sobrinho do prefeito vai ganhar. Solução, definir pontuação clara. Exemplo, 40% do preço e 60% da técnica.
Violação de vinculação ao edital. Isso aqui vai cair na sua prova, tá? Anota aqui, ó. Asterístico. Edital exige 3 anos de experiência, mas comissão aceita empresa com 2 anos. Problema: desrespeitou o que foi publicado no edital. Solução: aplicar rigorosamente ao que foi exposto no edital. Isso aqui enseja também nulidade, tá? Pode impugnar. Período de transição, objetos de inovação, simplificação, modernização, eficiência, transparência, competitividade, sustentabilidade. Esses aqui são os objetivos. Isso aqui você deve decorar. Isso aqui cai em discursiva também. Cite e descreva 5 objetivos da nova lei de licitação. Tá? Vou botar um asterisco gigante aqui para você, porque isso aqui cai. Vou desenhar um gato gordo aqui para você, que não tem nada a ver com o assunto, mas você vai lembrar do gato gordo na hora da prova. Esse é o gato gordo feliz, tá bom? Aqui, ó. Isso aqui é técnica de memorização. Vamos ler comigo agora aqui, olhando para o gato gordo. Objetivos da nova lei: simplificação, modernização, eficiência, transparência, competitividade, sustentabilidade. Mais uma vez, simplificação, objetivos da nova lei: simplificação, modernização, eficiência, transparência, competitividade, sustentabilidade. Certo? O gato gordo ficou feliz. Principais inovações, tá aqui, ó. A gente vai falar depois também, esse negócio cai demais aqui, ó. Matriz de risco, contratação integrada, pregão como padrão, tá? Estrutura, já vimos. Princípios fundamentais, já vimos. Não vou ficar detalhando princípio aqui, porque você já está cansado de saber. Agora aqui, ó, que importante, tá? Asterístico. Pregão: bens e serviços comuns, menor preço, uso, mais ou menos 90% das licitações. Concorrência: para que usa concorrência? Bens e serviços especiais e obras de engenharia. Critério são vários: técnica, preço, etc. São 5, se eu não me engano. Uso: residual. O que não couber outro tipo de licitação, você usa concorrência. Concurso: trabalho técnico artístico, melhor técnica, projetos e pesquisa. Leilão: alienação de bens, maior lance, venda de bens. Diálogo competitivo: contratação complexa, técnica e preço, inovação. Vale lembrar que, depois a gente vai fazer melhor essa distinção, mas você tem que saber distinguir o que é bens e serviços comuns, o que é bens e serviços especiais. Inclusive tem uma jurisprudência aqui que fala sobre bens e serviços comuns de engenharia e bens e serviços comuns de serviço. Bens e serviços comuns são aqueles cujo padrão de desempenho e qualidade pode ser objetivamente definido pelo edital, por meio de especificações visuais de mercado. Ou seja, tudo aquilo que eu consigo definir que qualquer pessoa consiga reproduzir. Entendeu? Que daí eu consigo promover igualdade entre os participantes. Agora, bens e serviços especiais são aqueles que, por sua alta
heterogeneidade ou complexidade não pode ser objetivamente definido pelo edital, exigido justificativa prévia do contratante, é isso que diz lá. Então, bens e serviços comuns, tudo aquilo que eu consigo definir objetivamente e promover igualdade de concorrência. Bens e serviços especiais, aquilo que por sua alta heterogeneidade ou complexidade não possa ser objetivamente definido. Questão de prova. Vamos seguir. Regra de ouro. A natureza do objeto determina a modalidade e não o valor. Porque antigamente, pela 866, o critério era valor. Determinada faixa de valor ali que determinava qual a licitação que você ia utilizar. Hoje, indiferente do valor, você vai pelo objeto e não pelo valor, tá? Tereré. Vamos lá para um exemplo prático. O que é pregão? É a modalidade mais usada. 90% das licitações serve para comprar coisas comuns que você encontra no mercado com especificação padronizada. Exemplos. Papel A4, contratação de limpeza, compra de combustível, serviço de vigilância, compra de computadores, aluguel de imóvel. Não é pregão. Projeto de arquitetura, obra de engenharia especial, consultoria técnica, pesquisa científica, venda de bens. Deixa eu dar um destaque aqui, ó, a obra de engenharia especial, porque você pode utilizar pregão se for um serviço comum, por exemplo, troca de reparo de torneiras, conserto de vazamento de telhado, esses serviços que são comuns podem ser utilizados pregão, tá? Obra já não dá. O que é uma obra? Aquilo que modifica fisicamente o ambiente. Então, já não dá para ser pregão. Característica do pregão: julgamento antes da habilitação, lances sucessivos e decrescentes. Cada um oferece preço menor. Ele é preferencialmente online, é ágil e todos veem o lance em tempo real. Pregão eletrônico. É tipo aquilo que você vê em filme, o cara na bolsa. Eu dou mais, beleza. Modalidade inovadora. Vamos aqui para o nosso diálogo competitivo. É uma modalidade nova para contratações muito complexas, onde a administração não sabe exatamente qual é a melhor solução. A administração dialoga com empresas para descobrir a melhor forma de resolver o problema. Vamos lá para exemplos do diálogo. Implantação de sistema de TI, projeto de transporte público inovador, construção de hospital inteligente, desenvolvimento de plataforma digital, infraestrutura com tecnologia avançada. Ou seja, é muito utilizado em sistemas informáticos. Por quê? Porque não tem como você definir exatamente o que você quer. Você tem um problema. Por exemplo, plataforma Gov lá, foi implementada aqui no Brasil. Ela é complexa, ela é cheia de ramificações, não sei o quê. Como que você licita? Você não tem como, né? Ou um transporte inteligente aqui que a gente está falando aqui, transporte público inovador. Aqui no Brasil a gente usa VLT, ônibus, trem, metrô.
enfim. Mas, por exemplo, a gente não tem serviço autônomo, por exemplo, de transporte. Ainda, óbvio, que é um pouco meio fora de base, mas um pouquinho mais para frente já vai ter transporte autônomo de passageiro, né? Então, o que vai acontecer? Vai ter uma licitação, diálogo competitivo lá para licitar essas modalidades. Tá? Projeto, tá? Construção de um. A gente precisa aqui de um. Sei lá, construir um museu aqui em cima do lago aqui da cidade, não sei o quê. A gente não tem nem ideia de como fazer isso aí. Aí você licita lá, vê quem que tem capacidade de fazer isso aí. Não é diálogo competitivo, compra de papel, limpeza comum, projeto simples, é concorrência, venda de bens é leilão, qualquer coisa sem inovação. Tá? Como funciona? É 3 fases. Pré-seleção, escolhe 3 empresas com critérios objetivos. Não dá para ler aí, mas vou escrever para você aqui. Fase 1. Pré. Eu tô vendo que tá ruim de escrever aqui, é porque tá com a ponteira errada, gente. Espera aí. Agora vai ficar bom. Pré-seleção. Mudou nada. Espera aí. Agora sim. Paga aqui. Ó. Deixa eu ver o negócio. Dá. Vamos lá. Fase 1. É a pré-seleção. Escolhe 3 empresas, né? E os critérios objetivos. Aí vai para a fase 2. Fase 2. Tem uma conversa com essas 3 empresas e essa conversa acontece em sigilo, tá? E separado dos outros, tá? Concorrente, para que não possa ter ali uma cópia, né, da solução do outro. E a fase 3, que é um novo edital com propostas finais, vence o melhor, tá? Então, o diálogo competitivo é feito em 3 fases. A primeira fase é a pré-seleção, que escolhe 3 empresas que mais se adequaram ali ao objeto do edital e que foram habilitadas. Aí, na segunda fase, tem a conversa entre essas empresas, em sigilo, separadamente cada uma, para que elas apresentem as suas propostas, as suas soluções, demonstrem ali a viabilidade das suas soluções. E a fase 3, que é a competição, né, em que aí são mostradas ali as propostas finais e aí vence a melhor. Deixa eu fazer um adendo aqui, que é documentação necessária, tá, para bens e serviços que devem bens e serviços comuns. A gente usa o termo de referência. Para a contratação de bens e serviços que devem conter os seguintes parâmetros: definição do objeto, fundamentação da contratação, descrição da solução, requisitos e tal. É como se fosse um projeto básico, tá? É só uma
coisa aqui. Probabilidade, desenvolvimento sustentável. Isso aqui, ó, vou fazer um asterístico, porque aqui, ó, muita questão também. O desenvolvimento nacional sustentável é um princípio que busca promover o desenvolvimento econômico, social e ambiental equilibrado. Preferência para produtos sustentáveis, critérios ambientais e desenvolvimento local e regional. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje no Brasil existem vários selos que o governo dá para empresas que são amigas do meio ambiente, por exemplo, né? Que implantam sistemas de reutilização de água, sistema de tratamento de efluentes, sistema de geração de energia e tal. E aí o governo dá selos para essas empresas, como se fosse um ISO lá, e favorece essas empresas na licitação, ela tem preferência, tá? Então é aí que entra aqui o nosso princípio de desenvolvimento nacional sustentável. A isonomia, né, que é a competitividade, princípio que garante ampla concorrência entre os licitantes, né? Restrições mínimas para ampla participação e vedação ao direcionamento. Onde que acontece a maior causa de direcionamento de licitação é aqui, tá? Geralmente, quando uma licitação é enviesada para alguém ganhar, tem algumas especificações lá que só uma determinada empresa consegue atender. Isso já aconteceu comigo uma vez, numa licitação que eu estava participando, de usina solar. Na licitação, tinha a espessura do vidro da placa, tinha a espessura da borda da placa, uns negócios assim, nada a ver com nada, assim, que só uma empresa fabricava aquilo lá. E tipo assim, não tinha nexo de cobrar aquilo ali, porque não fazia total diferenciação de qualidade do produto, entendeu? Era só para direcionar para ganhar mesmo. Então, é aqui que você impugna o edital, porque fere a isonomia e a competitividade, tá? Julgamento objetivo, vinculação edital, a gente já viu, os critérios devem ser definidos no edital, vedação de subjetividade e transparência na avaliação. Os critérios devem ser bem definidos para falar quem que ganhou, né? Edital como a lei, cumprimento estrito e alteração apenas justificada. Então, a gente vê aqui também que o edital não é absoluto, pode ter retificação. A gente é acostumado com edital de concurso público, basicamente a mesma coisa. O que está no edital do concurso é a lei do concurso. O que está no edital de licitação é a lei da licitação. Razoabilidade, isso aqui tem caído muito, tá? Porque a definição dele, né? Princípios que exigem equilíbrio e adequação entre meios e fins. Tá? Princípios que exigem equilíbrio e adequação entre meios e fins. Essa é a razoabilidade. Exigências proporcionais ao objeto, vedação de excesso, senso comum e bom senso. Isso aqui, ó, cai em questão de múltipla escolha, porque tem um monte de alternativa lá e ele pede para você identificar qual que é a alternativa que melhor corresponde à razoabilidade e proporcionalidade. E está aqui, ó, equilíbrio entre adequação entre meios e fins. Vocês podem achar que é bobeira, mas prova de tribunal mesmo, de contas. Por exemplo, na TCMS, tinha lá para você identificar os atributos, né, o PAT, atributos do ato administrativo, que é simples, mas cai, né? Presunção de legitimidade. Vou botar uma caneta aqui, ó. PAT. Presunção de legitimidade, auto-executoriedade, tipicidade e imperatividade. Tá?
Isso aqui eu só estou te dando um exemplo de como cai questão. E não é diferente com demais leis, que vai ter questão lá que vai pedir, por exemplo, na administração pública devem se seguir alguns princípios, dentre eles razoabilidade e proporcionalidade. Assinale aqui melhor, desenvolve o conceito tal. Aí vai estar lá, adequação entre meios e fins, você vai marcar bem felizão e ganhar um ponto. Correto? Beleza, bora. Modalidade de licitação. A gente viu que as modalidades são pregão, concorrência, concurso, leilão, diálogo competitivo. Né? Pregão, a gente já viu modalidade de licitação de aquisição de bens e contratação de serviços comuns, assim considerado aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações visuais de mercado. Eu estou batendo firme aqui porque isso é decoreba mesmo e vai cair decoreba. Então, tá repetindo. É repetindo que você aprende. Então, vamos lá. Aplicação obrigatória para bens e serviços comuns. Pode ser usado para bens e serviços comuns de engenharia, modalidade mais utilizada, 90% das licitações. Procedimento. Para o pregão, publica o edital, recebe as propostas, aí você tem a sessão pública de lances, tem o julgamento por menor preço, aí habilita quem venceu, faz a adjudicação e homologação. Por que eu coloquei esse slide aqui? Porque na prova discursiva ele pode pedir para você falar, descrever o procedimento, né, as fases do pregão, assim como as fases do diálogo competitivo. Então, o que você ia escrever lá? Que o pregão, né, tem, se fosse uma discursiva, né? Aí depende de cada prova como que você vai começar, mas, por exemplo, pregão, daí você vai por lá. Trata-se de modalidade tal da lei 14.133, é obrigatório para bens e serviços comuns, que também pode ser utilizado para serviços comuns de engenharia, sendo esta mais utilizada cerca de 90% das licitações. Dito isso, o procedimento segue. Você pode usar aqui 2 pontos, inclusive. 1, publicação do edital. Aí se ele pedir para descrever, você vai descrever. 2, recebimento das propostas. 3, sessão de julgamento público por lance. 4, julgamento. 5, habilitação. 6, adjudicação, homologação. É assim que se responde uma discursiva. Correto? Aqui. Vamos lá. Qual critério utilizar? A gente já viu, né? São 6 critérios possíveis. Menor preço. Vamos tentar fazer aqui? Menor preço. Leilão. Maior desconto. SRP. Né? Ou concorrência também. Melhor técnica. Concurso. Técnica e preço. Concorrência, pode ser. Maior lance. Alienação de bens. Leilão. Ô, gente, vocês nem perceberam. Ó, eu li uma coisa e escrevi outra. Que é menor preço é pregão, não leilão. Pregão. Maior retorno. Contrato de eficiência.
né? Maior retorno econômico. Contrato de eficiência, pode ser concorrência também. Beleza. Vamos lá para um critério de técnica e preço, exemplo prático. Isso aqui quase ninguém te ensina, tá? Eu vou ensinar. Como que funciona a ponderação? Quando usa técnica mais preço, a administração define pesos. Exemplo, 70% para a técnica e 30% para o preço. Exemplo real de contratação de consultoria. Edital. Consultoria em gestão pública, com peso de 70% para a técnica e 30% para preço. As propostas recebidas. Empresa A, B e C. Nota técnica, 90, 80, 70. Preço proposto, 100, 80, 60 mil. Nota do preço, 80, 100%, 100%. Pontuação final. Ponderação agora, né? A gente sabe ali que no edital, aqui no edital ele deu 0,7 para técnica e 0,3 para preço. Aí tá aqui, ó, empresa A, 70% da técnica e 30% do preço. Pontuação final, 87. E assim sucessivamente, 80% da nota 70% da nota técnica, 30% do preço. 70% da técnica, 30% do preço. Tá? Quem que ganhou aqui? Empresa A. Veja que ela não tinha o melhor preço proposto. Tá? Só que a nota técnica dela foi a melhor. E como tinha peso melhor, ganhou a licitação. Que eu acho que deu para entender bem agora, né? Como funciona essa barbada aqui. Vamos lá, continuar. Resultado, mesmo tendo o preço mais alto, a empresa A venceu, porque sua qualidade técnica de 90 compensou o seu preço maior. A administração preferiu qualidade melhor ou do que economizar 20 mil. Então vamos lá. Fluxograma geral da licitação. Isso aqui é clássica de discursiva, tá? Clássica. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, ó. Dá. Ó. Início. Necessidade de compra e contratação. Planejamento. Definir o objeto do valor, modalidade. Isso aqui é pré-publicação de edital, tá? Fase preparatória, fase pré-edital. Planejamento, definir o objeto, valor, modalidade. Publicação do edital, divulgar em jornal, site, plataforma. Então, primeiro, planejamento, definir o objeto, valor da modalidade. Segundo, publicação do edital, divulgar em jornal, site. Se eu não me engano, foi na discursiva lá de Roraima. Cobrava isso aqui. As fases da licitação, tá? E aqui tá as fases da licitação. Planejamento, publicação do edital, recebimento de propostas das empresas. As empresas oferecem as ofertas. Aí aqui, qual modalidade? A gente vai definir pregão, concorrência, concurso, leilão e diálogo competitivo.
a gente vai definir daí julgamento. Aí vai ter a habilitação, adjudicação, homologação, assinatura do contrato, formalização do acordo, né? Execução do objeto, né? Fiscalização, cumprimento, acompanhamento e encerramento, fim do contrato. Então tá aqui, ó. Planejamento, publicação do edital, recebimento das propostas, julgamento, habilitação, adjudicação, tá difícil de falar hoje, hein? Adjudicação, homologação, assinatura do contrato, execução, fiscalização. Resumo. Modalidades. 5 modalidades, 13 princípios, 6 critérios. Questão de revisão. Qual é a modalidade padrão? Pregão. O que determina a modalidade? A natureza do objeto. Quantos princípios a lei estabelece? 13. Qual é a inovação principal da 14133? Criação do diálogo competitivo. Agora vamos para a concorrência. Modalidade de licitação para contratação de bens e serviços especiais e para contratação de obras e serviços comuns especiais de engenharia. Características. Objeto, bens e serviços especiais, obras e serviços de engenharia, critério de julgamento, menor preço. Aqui, ó, olha quantos critérios eles conseguem utilizar. Menor preço, técnica e preço, melhor técnico, maior desconto, maior retorno econômico. Formato, eletrônico ou presencial, aplicação residual, quando não couber o pregão. Quando usarem obras e serviços de engenharia, serviços técnicos especializados, contratações complexas, quando não couber pregão. O que quer dizer isso aqui, contratação complexa? Você promover a concorrência entre empresas especializadas naquele objeto, desde que o objeto consiga ser definido em edital, porque senão a gente tem que usar daí o diálogo competitivo, conforme a gente viu. Concurso leilão. Concurso, modalidade de licitação para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico mediante a instituição de prêmio ou remuneração ao vencedor. É utilizado em trabalhos técnicos, científico e artístico. O critério melhor técnica ou conteúdo artístico. O prêmio pode ser remuneração em espécie ou prêmio ao vencedor. Exemplo, concurso de arquitetura, projetos de engenharia e obras artísticas. Simples esse, né? Falou em técnico, científico ou artístico, é concurso. Leilão. Modalidade de licitação para alienação, ou seja, venda de bens móveis ou imóveis ou inservíveis. Esse dia eu fiz uma questão que falava de modalidade de licitação para alienação de bens móveis, imóveis e inservíveis. Características, porque você pode vender como sucata, né? Características: alienação, venda de bens, maior lance, valor mínimo, avaliação prévia. O perito vai lá, perito avaliador, vai dar o preço. Quando é imóvel, o perito avaliador de imóveis, inclusive muita gente trabalha com isso, vai lá, avalia o valor de mercado do imóvel e faz a alienação. Tipos de bem: móveis inservíveis, imóveis da administração, bens apreendidos. Olha o diálogo competitivo aqui. Diálogo competitivo, modalidade de licitação para contratação de obras, serviços e compras em que a administração
Ó, obras, serviços e compras em que a administração pública realiza diálogos com licitantes previamente selecionados mediante critérios objetivos, com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades, devendo os licitantes apresentar propostas final após o encerramento do diálogo. Eu vou falar um negócio para você. É chato eu ficar lendo aqui, é chato. Só que lei não tem como. A prova vai cobrar de você isso aqui. A literalidade. Se for discursiva, você vai ter que escrever isso aí na discursiva. Por exemplo, ela dá lá. Cite e descreva 3 modalidades de licitação. Você vai ter que escrever isso aqui. Diálogo competitivo, modalidade de licitação. Para contratação de obras, serviços e compras em que a administração pública realiza diálogos previamente selecionados. Beleza? Características. Modalidade nova, contratação complexa que exigem inovação. A palavra-chave do diálogo competitivo é inovação. A dinâmica é o diálogo entre a administração e licitantes e ela é restrita a casos específicos. Modalidade destinada a contratação complexas. Vamos lá para aqui, ó. Agora, o que importa. O objeto deve envolver inovação tecnológica, impossibilidade de satisfazer necessidades sem adaptação ou solução disponível no mercado, ou seja, a solução não deve estar disponível no mercado para você poder usar o diálogo competitivo. Impossibilidade de especificações técnicas sendo definidas com precisão suficiente pela administração. Necessidade de identificar alternativas, demonstrar que a administração precisa identificar alternativas que possam satisfazer suas necessidades, comprovação mediante estudos técnicos preliminares. Redação. Não pode ser usado em objetos simples ou padronizados. Tá? É isso que distingue o diálogo competitivo de concorrência. Tá? Fase 1. Vamos lá. Pré-seleção dos licitantes. Objetivo: selecionar licitantes aptos a participar do diálogo. Procedimento: publica o edital. Aí tem a manifestação de interesse pelos licitantes. Avaliação, critérios objetivos e seleção de no mínimo 3 licitantes, tá? Não pode ter 2, tem que ser no mínimo 3. Fase de diálogo. Reunião com cada licitante separadamente, confidencial, desenvolvimento das alternativas e encerramento quando a administração define a solução técnica que ela vai utilizar. Características do diálogo individualizado, sigilo das soluções, flexibilidade para ajustar necessidades. Produto da fase é a definição de solução técnica adequada, especificações técnicas refinadas. E a fase 3 de competição. Selecionar vencedor mediante competição. Publica-se um novo edital com a solução técnica definida. Vocês entenderam o que aconteceu aqui? A administração conversou com as empresas e cada empresa propôs ali soluções, como poderia ser feito e tal. E a administração definiu como ela quer o objeto através da conversa que teve com os participantes. Aí você tem que observar que tem que ter uma estratégia dos participantes para induzir a administração a adotar o máximo possível dos critérios que ela está propondo. Você entendeu que quem propõe a solução é a administração, depois que ela conversou com todo mundo. Então, obviamente, ela vai pegar o melhor que cada um disse ali e montar uma solução técnica definitiva, onde ela vai
publicar o novo edital, e aí sim vai fazer, aí os licitantes com o edital publicado vai pegar o objeto que a administração definiu, e aí segue um rito normal de uma licitação. Aí vai ter a abertura das propostas, né, dos participantes do diálogo, vai ter o julgamento conforme um critério definido no edital e a adjudicação, critérios de julgamento possíveis: técnica e preço, menor preço e melhor técnica. Observação importante aqui: licitantes não podem revelar soluções discutidas na fase de diálogos para outros participantes, tá? Isso seja em nulidade. Vantagens e desafios: inovação e adequação, qualidade, participação que o mercado colabora, transparência e desafio, complexidade, custo, tempo prolongado, sigilo e transparência, né? E exige equipe qualificada. Por quê? O que é o problema disso aqui? Sigilo e transparência. Os participantes podem fazer um bem bolado entre eles ali, né? Ou o próprio órgão que está licitando, se tiver uma pessoa de má fé ali, ele consegue induzir uma empresa a ganhar, né? Infelizmente. Aplicação prática e critério de julgamento, né? Tecnologia da informação, sistemas integrados, infraestrutura de projetos inovadores, saúde, defesa. Casos práticos: implantação de sistema de gestão integrado, projeto de transporte público inovador. O julgamento das propostas será realizado de acordo com os seguintes critérios, né? Menor preço, maior desconto, melhor técnica, conteúdo artístico, técnica e preço, maior lance. Isso aqui a gente já entrou no próximo, eu nem vi aqui, ó, artigo 33, que é os critérios de julgamentos da nosso processo licitatório. O que é o menor preço? Critério que vence a licitância que dá o menor valor, né? É utilizado sempre concorrência, né? Sim, é simples, né? Não precisa muito explicar isso aqui. Menor valor. Maior desconto. Preço global. Aqui tem uma diferença, tem dois jeitos, né? Preço global fixado no edital e o desconto será estendido a eventuais termos aditivos. O que isso quer dizer? Tá lá, a administração licitou lá um negócio, 100 mil reais. E aí, critério de maior desconto. Teve um licitante lá que deu 3, outro deu 4, outro deu 8. Obviamente, se tu tiver certo com o cara, ele ganhou o 8% aqui, ganhou. Aí o que acontece? Ele ganhou tudo certinho, começou. Aí lá, quando já tá lá com o contrato feito e tal, já está fornecendo o objeto da licitação, aconteceu que a administração aumentou o quantitativo. Esse mesmo desconto que ele deu aqui na fase inicial vai incidir no aumento lá dos quantitativos. Isso é por quê? Para evitar que o cabra dê um desconto de 15% aqui na fase de licitação, sabendo que a administração vai aumentar o quantitativo, e aí lá quando aumenta ele dá um preço de 100%. Então, o desconto que ele dá na fase de licitação, ele tem que dar também depois na alteração de contrato. Salvo se acontecer que, por exemplo, numa pandemia, né, aumentou o contrato no meio da pandemia e o valor do objeto ali duplicou. Obviamente que pelo critério ali de reajustamento ali, repactuação, reajuste, repactuação quando é mão de obra, vai incidir um preço diferenciado. Aplicação: registro de preço sob tabela praticada, a administração fixa preço máximo, e aí o edital fixa o preço global, os licitantes oferecem um desconto percentual, vence o maior desconto. Melhor técnica, controle artístico.
Critério que vence o licitante que apresentar melhor técnica e conteúdo artístico. Sempre melhor técnica para o concurso. Já quando é concorrência, a qualidade técnica é primordial. Procedimento: edital estabelece critérios objetivos, comissão técnica avalia a proposta, preço não é considerado, porque aqui é melhor técnica ou conteúdo artístico. O preço é irrelevante nesse cenário, quando é melhor técnica ou conteúdo artístico. Agora, quando é técnica e preço, é aquele caso que a gente já avaliou, que faz a ponderação. Né? Tá aqui, técnico de serviço especializado, natureza predominantemente intelectual. Isso aqui é o que mais cai dessa modalidade. Essa parte aqui, serviço técnico especializado de natureza predominantemente intelectual. Serviço de tecnologia sofisticado, domínio estrito, bens e serviços especiais, obras e serviços especiais de engenharia, objetos com solução alternativa. O que acontece? Isso aqui pode ser treinamento de pessoal, tá? Só uma empresa é notoriamente boa naquilo que faz, né? De treinamento, aí você usa esse critério aqui. Bens e serviços especiais de tecnologia e comunicação, que é aquele que a gente viu bem ali no diálogo competitivo. Lembra que aqui não é modalidade de licitação, aqui é critério de julgamento, tá? Pode ser utilizado em mais de uma modalidade, tá? Inclusive, a distinção entre modalidade de licitação e critério de julgamento é alvo de muitas questões em prova. Então, lembra, 5, 13, 6, 5, 13, 6, 5, 13, 6. O que é 5, 13, 6? 5, 13, 6. 5 modalidades, 13 princípios, 6 critérios de julgamento. 5, 13, 6. 5, 13, 6. Procedimento, avaliação da proposta. Aqui a gente já viu um caso prático, né? Não precisa a gente perder. Maior lance, maior retorno econômico, eu já tinha explicado ali. O maior retorno econômico é voltado à economia que se estima em gerar com a execução da proposta, contratações com foco em eficiência energética, redução de custos operacionais, exemplos de parceria público-privada e concessões. E, dito isso, finalizo aqui a nossa primeira aula sobre a lei de licitações, onde a gente falou dos critérios de julgamento, dos princípios e das modalidades, e também um panorama geral da nova lei. A próxima aula a gente vai falar daí sobre os ritos, né? Aqui, ó. Procedimentos auxiliares, fase, contratação direta, contratos, que é onde é um conteúdo mais denso. Essa primeira aula foi mais de introdução para a gente poder avançar no conteúdo, né? Já chegou mais ou menos na metade do material, né? Análise sistemática de todos os dispositivos, modalidade, critério e procedimentos, aplicação prática para tribunais de contas, jurisprudência consolidada é o que a gente vai ver ao final da segunda aula. Dito isso, um abraço, até a próxima aula.